O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, aproximando-nos sempre mais do Natal do Salvador, a liturgia da nossa igreja, através da Santa Missa, especialmente a liturgia da palavra, ela vai nos direcionando ao encontro do acontecimento que iremos celebrar. Muitas vezes, por conta da interferência das mentalidades, especialmente da mentalidade consumista, nós nos desviamos do foco verdadeiro do Natal. Como todos nós já ouvimos falar, já ouvimos alguma pregação, já ouvimos algum sentimento, como podemos correr o risco de, por exemplo, no Natal, darmos atenção a outras coisas, até mesmo a outros entes, a outros seres, e não chegarmos lá no aniversariante. Então, vamos mais dando atenção para o Papai Noel, para a árvore de Natal, para isso e aquilo, e nos perdemos no caminho sem chegarmos ao dono da festa. Por isso é muito importante a catequese familiar, porque tudo começa na família. Por exemplo, na montagem do presépio. Ainda que seja de papelão, não faz mal. O importante é ter para mostrar às nossas crianças qual o verdadeiro sentido do Natal, o que acontece no Natal. Pois bem, para que não aconteça isto conosco, nós somos colocados, pois, diante da realidade estupenda, maravilhosa, do acontecimento, que é o nascimento de Deus feito de carne e osso. Hoje nós somos contemplados a contemplar a figura de Maria. O padre Zezinho, numa das suas músicas catequéticas, diz: não és deusa, não és mais que Deus,
mas depois de Jesus, ninguém é igual a ti. O que é que ele entende dizer? Que Maria não é uma criatura divina, não é uma deusa, não é como até alguns teólogos erroneamente chegaram a adiantar. Ela seria uma espécie, digamos, de quarta pessoa da Trindade. Não dá certo, porque se a Trindade é trino, é três, são três. Mas para dizer, como alguns pretenderam elevar a dignidade de Maria, equiparando a uma deusa. Não, meus irmãos e irmãs, ela é uma criatura, mas para quem Deus teve um olhar especial. A profecia, desde o livro do Gênesis, primeiras páginas da Bíblia, fala de uma mulher. Esta mulher que é exatamente invocada pela boca do próprio Deus, quando lá na questão do pecado, da acusação entre Adão e Eva, foi culpa dele? Não, foi culpa dela. O mal feito nunca tem autor, até hoje. De modo que os dois se voltam, então, acuados, a culpar a serpente. Então, a palavra de Deus se dirige à serpente e diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Ora, esta figura que percorre todo o Antigo Testamento, até mesmo simbolizado, profetizado nas grandes mulheres que são ilustradas aqui no corredor lateral da nossa Basílica Santuário, quase nem dá para ver todas elas, todas elas. De um lado, de outro, as mulheres da Bíblia, que são uma profecia de Maria. Todas elas, assim, numa visão tênue, embaçada, na plenitude dos tempos, ela ganha rosto, ela ganha nome, ela ganha estado civil, ela ganha endereço. Foi isso que nós ouvimos na leitura do Santo Evangelho. Esta mulher, esta figura de mulher extraordinária que percorre a Bíblia, agora o arcanjo vai encontrá-la em Nazaré, a cidade de Nazaré, seu endereço. Ela tem nome, Maria. Ela tem estado civil, noiva. Por isso, o evangelista São Lucas é considerado pintor de Nossa Senhora. Não no sentido de pintar um quadro, mas no sentido de delinear com precisão os traços, até mesmo, diríamos, do rosto, do espírito, da profundidade do coração de Maria. E vemos tudo isso nitidamente expresso quando o anjo a cumprimenta. O anjo a cumprimenta usando uma expressão grega. Oi, que caritomene Maria. Que caritomene quer dizer cheia de graça. Ave quer dizer oi, alô. É uma saudação de abordagem de quem chega. Que caritomene quer dizer, em português, repleta de graça, cheia de graça. E aí nós vamos pesquisar na vida de Maria e vamos encontrar esta plenitude de graça, que é a presença do Espírito, que é a morada de Deus nela, desde o concebimento, concebida sem o pecado original.
por antecipação dos merecimentos de Jesus Cristo, ele preservou sua mãe do pecado original. Ou seja, próprio Deus não podia nascer de um ventre maculado, não podia nascer de uma barriga suja, não podia nascer de uma vasilha encebada. Deus só poderia nascer de um ventre puríssimo, de uma barriga casta, e concebido, pois, de um sangue imaculado. Por isso, no nascimento de Maria, já temos uma plenitude de graça. E é por isso que então o anjo a cumprimenta assim: oi, transbordante de graça. Ao longo de sua vida, diz a tradição, que aos 3 anos, tem um medalhão aqui no nosso santuário mostrando isso. Maria foi levada ao templo para lá morar entre as virgens e aprender com ela a missão de consagrada, de pertencer a Deus, de estar na casa de Deus. A apresentação da Virgem Maria lá no templo, entre as outras virgens, ela já assim grandinha, cheia de graça. Depois vamos encontrar Maria lá na casa de Nazaré, onde a gente ainda hoje pode estar lá perto, sentar, rezar, em Nazaré da Galileia, aonde ela está nos afazeres da casa. Devia estar varrendo a casa, desempoeirando os móveis, abanando lá o fogão, que devia ser de carvão, porque não existia ainda o gás, nos afazeres. E é o momento da descrição aqui, abordada pelo anjo: oi, que caritomene, oi, cheia de graça. E aí, meus irmãos e irmãs, nós podemos então muito bem imaginar quanta graça, mais ainda quando ela disse: fiat, faça-se, seja feita em mim conforme a tua vontade. E quando o anjo retirou-se, Maria não cabia em si mais de tanta graça. Por quê? Porque no seu ventre virginal foi instalado, por obra dela e do Espírito de Deus, o próprio Deus, segunda pessoa da Trindade, feito carne. Um bebê, bem visível, como qualquer mulher que fica grávida. Olhem só, São José percebeu, né? Ficou sem graça, de modo que então a Virgem Maria podia ser vista com a sua barriguinha. A Nossa Senhora do Mosqueiro é uma estatuazinha de Nossa Senhora barriguda. A Nossa Senhora de Guadalupe, que apareceu lá em Guadalupe, no México, também uma mulher vestida com as roupas das Índias, de lá do México, e aquele tipo de roupa era uma batinha que as mulheres grávidas usavam, que fica aqui em cima do peito, né? E depois cai assim mais folgada para o resto da barriga. Por quê? Para deixar livre, para a barriga crescer. Nossa Senhora, repleta, pois, da graça de Deus, do Espírito de Deus, até que Jesus nasce. E depois acompanhando-o por toda a sua vida. Toda a vida de Maria foi completamente voltada para a missão do Filho. E São José com ela. Olha, Nossa Senhora e São José estavam tão repletos da graça de Deus que não quiseram mais nem ter vida conjugal. Agora imaginem, Nossa Senhora, depois de ter dentro do seu ventre, por 9 meses, o próprio Deus feito carne, se ainda desejar outras coisas no seu corpo. Jamais. Completamente voltada para a obra do seu Filho Redentor. E toda a vida, Maria dedicada a Jesus. Era como, pois, a lua voltada para o sol. A lua é Nossa Senhora, o sol radiante é Jesus. E nós sabemos que a lua existe porque o sol existe. É do sol que a lua recebe luz,
brilho, calor. Sem o sol, a lua não existiria. E depois, meus irmãos e irmãs, vocês imaginam, no dia de Pentecostes, quando então a plenitude do Espírito veio sobre ela, sobre os apóstolos, a tradição diz, primeiro aquela bolona de fogo caiu nela, quando caiu na cabeça dela se partiu, e as outras 12, línguas de fogo caíram sobre os apóstolos. Mais uma plenitude de graça, Maria que caritomene, plena de graça. E vocês não sabem, meus irmãos e irmãs, que Nossa Senhora também participava da missa e que ia para a missa todo dia? Aqui na nossa Basílica Santuário tem também um bonito medalhão que mostra a Virgem Maria recebendo a Eucaristia das mãos de São João Evangelista, o discípulo predileto. E é na hora em que exatamente ele diz para ela, corpo de Cristo, e ela dizendo amém, abre a boca e ele coloca a hóstia na boca dela. Imagina então agora esta plenitude de graça, porque ela recebe o próprio Filho na Eucaristia. E tudo isso, meus irmãos e irmãs, graça sobre graça, ela não pôde se conter, ficou de tal modo leve, que uma cachopa de anjos a levou para o céu. Não podia morrer, Maria não podia morrer. O seu corpo, como de Jesus, não podia experimentar, pois, o apodrecimento, porque era um corpo cheio de graça. E nós sabemos, como explica o próprio apóstolo São Paulo, o salário do pecado é a morte. A morte, portanto, é aquilo que nos putrefa, porque nós somos pecadores. Maria não era, por isso, o corpo dela não apodreceu. Foi elevado à glória do céu em corpo e alma, como nós comemoramos no dia 15 de agosto, a Assunção, a elevação de Maria ao céu. Olhem só, meus irmãos e irmãs, que belíssima catequese mariana, preparando-nos para o Natal. Mas vocês poderiam dizer, tá bom, tudo isso só para ela? Não. A missão de Maria nunca é algo só para ela. Ao dizer lá para o anjo, eis aqui a serva do Senhor, esta afirmação da boca de Maria ecoa e é válida e se prolonga até hoje. Até hoje Maria vive a sua vocação de serva do Senhor. Ela continua ainda agora dizendo, eis aqui a serva do Senhor, e jamais deixará de ser a serva do Senhor, para tomar conta de nós, assim como ela cuidou de seu filho Jesus, como ela cuidou de São José, como ela cuidou dos apóstolos, como ela cuidou dos primeiros cristãos que a chamavam de mãe, assim também Maria cuida de nós. Vocês querem uma prova? Vamos acompanhar direito o Sírio e vamos prestar atenção quantos caminhões vêm abarrotados de ex-votos, que nós chamamos de promessas. São milhares, que os 13 carros dos anjos, assim dito, ou carros de promessa, não cabem, de modo que vão trazendo também aquelas cargas aqui na Basílica Santuário, pelos 15 dias da festividade. E qualquer dia do ano que você vier aqui ao santuário, procure o local onde se colocam as promessas. Tem sempre bastante. E isso mostra então, meus irmãos e irmãs, como a missão de Maria, a serva do Senhor, não se acabou lá com Cristo, mas se prolonga, se dilata, até o dia da vinda gloriosa do Senhor. Maria cuidando de nós e realizando sempre a sua mesma missão, conduzindo-nos a Jesus. Por Maria a Jesus por Maria. Eis, portanto, meus irmãos e irmãs, a figura de Maria que nos ajuda a prepararmos-nos melhor para acolhermos o Senhor
no seu Natal. Um instante de silêncio, vamos recolher em nosso coração e em nossa alma alguma coisa que sirva para a nossa fé.